Primeiro contato com o Jonas Campos, lá da nossa redação de esportes. Logo mais tem Corinthians em campo. Mas que história é essa, Jonas, de recado dos jogadores sobre atraso nos salários? Tem greve no Corinthians? Explica pra gente. Boa noite. Pois é, Michele. Muito boa noite a você, ao Celso, ao Chico, a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Surgiu o boato, né, Michele, de que os jogadores do Corinthians poderiam fazer uma greve por causa dos salários atrasados. Pela informação que a gente tem, foi um comentário feito pelo Edilson Capetinha, ex-jogador, né, com história no próprio Corinthians e hoje comentarista, mas os jogadores do Corinthians, em plena concentração lá em Goiânia, né, daqui a pouco entram em campo contra o Goiás, diretamente do hotel, se uniram para gravar um vídeo em resposta a esse boato, a esses comentários que estão rolando aí na mídia. O Cássio, goleiro e capitão, foi o porta-voz desse vídeo que a gente mostra agora para vocês. Fala, Fiel. Estamos aqui, infelizmente, nesse momento onde estamos concentrados com um jogo tão importante para falar de um assunto chato, na verdade uma grande mentira. Estão falando que nós, jogadores, estamos querendo fazer greve por conta de salário atrasado. É uma grande mentira, uma grande falta de respeito com nós, jogadores, com nossas famílias. Somos jogadores de caráter, sempre honramos a camisa do Corinthians e a gente não aceita esse tipo de mentira. É uma mentira que só atrapalha o clube, as pessoas que estão falando, do meu ponto de vista, só querem conturbar o ambiente, e isso é uma grande mentira. Pois é, ficou bem claro aí, né, pelo recado dos jogadores, tendo o Cássio como porta-voz, de que não tem nenhum plano de greve por parte dos jogadores. E para deixar clara a situação financeira do Corinthians, neste momento são 3 meses de salários atrasados, mas a diretoria do clube, né, o departamento financeiro, já informou que pretende quitar 2 salários ainda esta semana. Essa é a situação de momento no âmbito financeiro. E os jogadores, desde o início, né, da pandemia, situação bastante complicada para todo o clube de futebol e no âmbito financeiro, foram bastante parceiros aí da diretoria, mantendo um diálogo. Então, nada de greve, Michele. Os jogadores se uniram e esclareceram esses boatos aí. Ainda bem, né? Porque com tanta notícia boa agora vai vir uma greve. Me desculpe, onde é fumaça, fogo, né? Será, Chico? Eu fico perguntando assim, foi um desmentido, na verdade, de uma decisão conjunta, comunitária dos jogadores, ou foi uma verdade desmentida pelos jogadores? Porque onde fumaça fogo, quem inventar que os jogadores do Corinthians iam fazer greve porque não estão recebendo salário? O Edilson Capetinha é um cara bem enfronhado. E outra coisa, quem dizia o Leão Lobo a respeito dos gays, né? Boi preto conhece boi preto, eu e o Flávio Prado sempre brincamos, jogador conhece jogador. Então quer dizer que como é que eles iam desmentir uma coisa, por que o Edilson Capetinha ia simplesmente falar uma informação dessa se não tivesse uma fonte? Mas, Chico... ter tido a fonte dele, pode sim. ter tido a fonte, mas talvez a fonte estivesse errada. Greve é algo legítimo. Então, se você está sem receber, você decide fazer uma greve, isso é legítimo. Ponto. Então, os jogadores não precisavam desmentir algo que é legítimo. Se houvesse realmente essa movimentação da greve, eles teriam, no mínimo, ficado calados. Ponto. Não desmentir. Uma vez que você viu o grupo reunido, vamos imaginar que decidimos, por alguma razão, fazer uma greve. Tá. Não faz o menor sentido a gente vir a público e falar assim, não, nós nunca pensamos em fazer greve. Ainda mais se você não mudou essa situação, se os salários seguem atrasados e tal. Então, me parece realmente que talvez... não sei, eu respeito a fonte do Edilson, mas me parece legítima a manifestação dos jogadores. Porque eles não precisam negar a greve a partir do momento que é legítimo. Simples assim. É tal negócio, né? Muita gente fala que a vida é um palco, né? E no palco você representa, não é verdade? E a vida real mesmo é aquela que está atrás da cortina, cara. Que quando fecha, é um gritando para os atores o que deve ser feito, a cena que tem que entrar, o que não tem que entrar. Isso o telespectador não vê. Então, eu ainda insisto, onde a fumaça, fogo, pode ser que foi uma crise resolvida, vamos dizer assim. Bom, e a situação do Jô, hein, Jonas? Será que ele vai ser punido mesmo pelo STJD? Olha, Michele, se vai ser punido ou não, ainda não sabemos. Esse julgamento ainda
não tem data, né, para acontecer, mas o fato é que a Procuradoria do STJD confirmou a denúncia, artigo 254, que prevê suspensão de 4 a 12 jogos, né? O Jô envolvido aí com aquele suposto soco no zagueiro, jovem zagueiro do São Paulo, Diego Costa, no majestoso do último domingo, quando o Corinthians acabou derrotado por 2-1. Então agora é aguardar, né, esse resultado final, e o Jô faria uma falta danada para esse Corinthians, caso seja de fato punido, que tem uma sequência bastante complicada, não vive bom momento. Só para ter uma ideia dessa sequência do Corinthians, próximos 3 jogos, hoje contra o Goiás, né? O Jô obviamente não preocupa, está com o elenco e à disposição do Thiago Nunes, mas depois tem 2 paradas duras em Itaquera, agora, né, o Química Arena, que é o Botafogo do Rio, e o clássico contra o Palmeiras. Imagina um clássico sem o Jô, faz muita falta, então torcedores bastante ligados aí nessa situação para saber o que vai acontecer em relação a esse julgamento do Jô, Michele. Eu acho que quando assim, a pena é de 4 a 10 jogos, depois converter numa cesta básica é ridículo. Que pegue pelo menos 4 jogos. Não que eu quero que o Jô pegue, mas eu acho que se tem a pena... Não, ele merece pegar. Ele merece pegar porque ele deu um soco. Claro. Deu, por falta de um, ele deu 2, né? Um que a gente vê e depois um que dá uma encostada a mais. Quer dizer, então não tem como não punir o Jô. Então que pegue pelo menos a pena mínima, você entende? Porque depois fica uma coisa palhaçada. Não, você tem que dar a pena que é justa. Eu já vi jogador... Ué, mas se a pena é de 4 a 10, você vai dar uma cesta básica? A questão é assim, não, é claro que não, é isso que está errado. A questão vai dar... Que houve violência, por isso que eu gosto de um tribunal de penas, como na Copa do Mundo, que vai lá, avalia o lance e fica 3 jogos fora. Isso, é tudo claro. Fora. E a gente já viu isso em Copa do Mundo. Lance que não foi percebido pelo juiz, mas que houve ali a imagem, o registro, o jogador foi punido. Da Espanha mesmo, eu não me lembro quem foi o atleta numa das Copas, mas que foi punido justamente Butragueño, eu acho. Butragueño. Por causa de uma imagem na televisão. Então isso é passível. Eu vejo muita gente reclamando, que sumário, absurdo, o negócio é sumário. Que absurdo pegar a imagem e denunciar no STJD. Ué, se aconteceu e foi ilegal e foi flagrado, você não pode falar amém para impunidade. Não pode falar amém para impunidade, e o Jô merece ser punido com pelo menos 4 jogos, concordo com a Michele. Foi uma conduta covarde, inaceitável do Jô. Eu acho que se tem a pena, tem que começar a dar pelo menos a pena mínima, porque senão vira uma palhaçada. Aqui tem um tribunal, né? E aí viram 2 pesos, 2 medidas, porque de repente o Jô pega, sei lá, uma cesta básica, e um outro Zezinho, aí pega 10 jogos. E não isso é compatível com o caráter do Jô, hein? O Jô não é de fazer isso. Claro que não. Ele perdeu a cabeça. Corinthians em campo daqui uns minutinhos. Jonas Campos chega com a escalação oficial do Timão, direto da nossa redação. Diga, Jonas. Pois é, Michele, muito bem instalado aqui, né, na nossa redação. Normalmente estou lá no Parque São Jorge, passando frio e tomando uma garoinha gelada. Hoje curtindo aqui o conforto da nossa redação aqui no Departamento de Esportes da TV Gazeta. E o Corinthians já escalado aqui na tela, ó. Twitter oficial do clube soltou agora há pouco, fresquinha, a escalação do Timão para enfrentar o Goiás, 7h15, estádio da Serrinha em Goiânia. Cássio, capitão no gol. Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton. Novidade na lateral esquerda. Thiago Nunes dando descanso aí ao Sid Clay e dando uma chance para o garoto Lucas Piton. Meio campo também com novidades. O Camacho aparecendo na equipe, formando dupla de volantes ao lado do Cantilho. Luan, responsável aí pela criação das jogadas, voltando também à equipe titular no lugar de Arauz. Ramiro pela direita, Gustavo Silva, o Mosquito, outra novidade pela esquerda, e o Jô na referência do ataque. O Corinthians, portanto, com 4 novidades em relação ao último jogo. Lucas Piton, Camacho, Luan e o Gustavo Silva, o Mosquito, o Thiago Nunes, que hoje vai comandar o Corinthians no 26º jogo, leva a campo o 17º time diferente. Então tem mudado bastante. No Campeonato Brasileiro ainda não repetiu a escalação uma vez sequer. Um Corinthians, então, com novidades e muita cobrança em cima desse treinador, né, Michele? Na festa agora de aniversário do Corinthians, no anúncio dos name rights, o diretor de futebol do clube, do Willy Monteiro Alves, saiu em defesa do treinador, mas sem deixar de cobrar, né? E o André Sanches fez o mesmo no dia seguinte, numa entrevista coletiva. Diz que o Corinthians, de fato, está devendo muito futebol, mas que é preciso tempo aí para que uma nova filosofia seja implantada, uma mudança de cultura, e o Thiago Nunes tendo, a princípio, esse respaldo da diretoria. Mas o fato é que hoje é um confronto direto ali na luta contra a parte de baixo da tabela, porque o Corinthians é o 16º colocado e o Goiás o 18º, Mi. Valeu, Jonas. Antes dos meninos comentarem, tem uma pergunta para o Chico Lang. Põe na tela.
Boa noite, Chicão. Boa noite, Michele. Chicão, tá faltando vergonha na cara desses jogadores. A solução é mandar o Thiago embora, Chicão? É isso aí, concordo com você. Vergonha na cara e padrão tático e técnico. Tudo isso o Corinthians está apresentando de ruim. Bom, em relação ao Thiago, isso vai depender muito da boa vontade de quem analisa o trabalho do Thiago. Então, com essas mudanças de novo, alguém pode falar assim, não tem convicção, ele não sabe o que está fazendo. Eu já vejo um outro lado, eu acho corajoso ele mudar. E as mudanças que ele está fazendo, eu acho que são mudanças que têm lógica. Por exemplo, Lucas Piton no lugar do Sid Clay. O Sid Clay foi mal contra o São Paulo. Muito mal. Falhou no gol que deu a vitória do São Paulo, então faz sentido ele tirar. O Léo Natel, pelo Gustavo Mosquito, ou Gustavo, que já que não é para chamá-lo de Mosquito. É o jogador de velocidade, assim como o Léo Natel, é o que ele tem no elenco. O Léo Natel foi bem contra o Curitiba, mas não foi bem contra o São Paulo. Mas o jogador não precisa de sequência, Celso, fica saindo toda hora. Mas ele achou por bem testar, treinou. O 17º time diferente do Corinthians. O Camacho pelo Ederson. O Ederson também caiu de produção. Aí o Luan no lugar do Arauz. O Arauz estava mal, o Luan entrou mal, mas também ele não tem quem colocar ali. Não tem outro, quer dizer, o Juan Oliveira inclusive machucou, que seria uma opção, rompeu o ligamento cruzado, quer dizer, então ele está tentando, gente. Então, vamos ter um pouquinho mais de boa vontade também com o Thiago Nunes. Ai, não sei. Olha, por mais boa vontade que a gente tenha com o Thiago Nunes, a gente não pode esquecer que ele precisa vencer. Sim. Ele precisa vencer. Ele só tem uma vitória até agora no Corinthians no Campeonato Brasileiro. Né? Até agora. Não sei quantas derrotas e os outros ele empatou. Quer dizer, tem duas derrotas, uma para o São Paulo e outra para o Grêmio. E outra para o Grêmio. Empatou com Fortaleza, empatou com o Grêmio e ganhou do Curitiba. Ganhou do Curitiba. Então, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas. Muito pouco para um treinador que, pelo menos, quer chegar ali entre os 8 primeiros para seguir para a Copa Libertadores da América. Que título esse ano o Corinthians não vai ganhar, não. Pode esquecer. O André Sanches, presidente, nem está cobrando isso. Ele só quer um bom futebol e uma readaptação de estilo de jogo mais ofensivo no time. Mas acho que no meio do caminho ele vai desistir da ideia. Porque se não tomar cuidado, o Corinthians cai para a segunda divisão. E outra coisa, né? Se mexe é porque mexeu. Se não mexe é porque não mexeu. As alterações que eu vejo aí, que o Jonas acabou de passar para a gente, né, em primeira mão, o jogo começa daqui a pouquinho, 7 horas, fazem sentido. Não, o Lucas Piton eu acho que vai entrar bem, o Gustavo tem entrado bem nos jogos, o Luan merece a oportunidade porque não tem ninguém mesmo para botar no lugar dele e segue o jogo. Vamos São embora? Jorge te ouça.